Chan nasceu em 1954 em Hong Kong e é um ícone no cinema de ação, muito conhecido por suas acrobacias, e ele combina muita precisão nas artes marciais com uma capacidade atlética, muitas vezes utilizando objetos do cotidiano como armas ou elementos cenográficos. E a habilidade dele em mesclar a ação com o humor físico é inigualável, transformando cada cena de luta em uma experiência dinâmica e muito divertida para o público. E Jack Chan também é conhecido por realizar as próprias acrobacias, desafiando aqueles perigos mais extremos, correndo grande risco de vida, e já sofreu várias e várias lesões só para trazer mais autenticidade aos filmes. E foi assim que ele realizou cenas espetaculares que conquistaram fãs por todo o mundo, e é até hoje um modelo para muitos aspirantes a atores ou dublês. Ele elevou o padrão da ação no cinema, isso é fato. Dá pra dizer que o cinema de ação é um antes dele e outro depois dele. E para os fãs de Jack Chan, ou para aqueles que querem conhecer mais dessa lenda do cinema de ação, assista esse vídeo porque eu vou trazer aqui muitos filmes do Jack Chan. Nos seus primeiros anos ele teve participações menores em filmes como Punhos de Aço, que foi também interpretado por Bruce Lee, e também a Operação Dragão, né, um clássico de ação. Em Punhos de Aço ele trabalhou principalmente como um coreógrafo de ação e teve uma participação pequena, aparecendo como um dos lutadores em algumas cenas. E já no clássico Operação Dragão, né, estrelado por Bruce Lee, ele teve também uma pequena participação como um dos lutadores que enfrenta Bruce Lee durante a sequência final no covil subterrâneo do vilão do filme. Foram duas presenças curtas, né, mas ele marcou ali um momento notável, e ele até inclusive citou Bruce Lee como uma das suas principais inspirações na indústria do cinema. E mais à frente ele foi dirigido por John Woo, que mais tarde ficaria conhecido por seus grandes filmes de ação cheios de estilo e tiroteios coreografados, e ele atuou em Lâmina Fatal. E esse filme é significativo no início de carreira tanto de John Woo quanto de Jack Chan. Jack Chan ainda não havia encontrado seu estilo característico de misturar artes marciais com comédia, e é algo que só aconteceria mais tarde e o levaria ao estrelato. E na sequência veio O Templo do Dragão, onde ele interpreta um jovem artista marcial que está em busca de vingança pelo assassinato de seu mestre. Uma trama bem típica em filmes de artes marciais. E aqui a gente vê aquelas cenas de luta já destacando muito as habilidades dele em artes marciais, com boas sequências de ação. E na sequência vemos o primeiro grande hit de Jack Chan no cinema, né? Aquele que até hoje é um dos seus maiores clássicos da carreira, O Mestre Invencível, de 1978. E foi aí que ele começou a assumir mais o poder criativo dos filmes, não só apenas atuando, mas também uma das cabeças pensantes ali nas cenas de ação, nas sequências de luta. Tem cenas de comédia, né? Cenas divertidas, cenas de ação, muitas artes marciais, e foi uma das primeiras tentativas bem sucedidas de Jack Chan ao misturar esses elementos. E esse foi um filme tão influente que influenciou até Akira Toriyama em Dragon Ball. Foi graças a esse filme, que ele assistiu várias e várias vezes, que ele criou o personagem Jack Chun lá no Dragon Ball clássico, quando naquela fase onde Mestre Kami, que tinha treinado ali Goku e Kuririn para o torneio Budokai Tenkaichi, né, durante alguns meses, ele quis participar também do torneio, trajado de uma roupa ali esquisita para não ser reconhecido, para poder ali na ocasião testar seus poderes e testar os poderes dos seus discípulos, né? Ele queria saber se os seus alunos já tinham o superado. E na sequência veio O Punho da Serpente, onde ele é um zelador que frequentemente é intimidado, até que ele encontra um mestre de Kung Fu que lhe ensina o punho da serpente. E através desse longo treinamento, ele desenvolve essa técnica do punho da serpente, desenvolve também muita confiança, muita habilidade, e passa a enfrentar os vilões que oprimiam ele. E esse filme foi um ponto de virada na carreira de Jack Chan, que marcou ali a transição da carreira dele de dublê e ator em papéis menores, de fato, para uma estrela em ascensão com um estilo próprio. E na sequência, Os Punhos do Dragão, mais um daqueles filmes
filmes onde ele tenta vingar a memória do seu mestre, né, seu mestre de Kung Fu, e é um filme que tem um tema mais sério, né, um tom mais sério, não tem muito de humor nesse filme. E embora não seja um filme tão icônico quanto os outros filmes da sua carreira, esse filme também traz cenas bem complexas e impressionantes de ação. E aí entramos nos anos 80, uma década onde ele brilhou, e começando já com O Jovem Mestre do Kung Fu, que é um dos filmes também muito importantes na carreira dele, onde marcou a transição dele para diretor. E a gente vê um lutador que descobre a traição do seu melhor amigo, e tem um personagem chamado Tiger, que ele é acusado de assassinato, ele é ambicioso, e a culpa pelo crime acabou recaindo sobre Jack. E ele tenta então provar a inocência do seu amigo, e ele parte pro contra-ataque. E é um filme também com muitas cenas de luta, cenas bem coreografadas. O filme até chegou a receber um prêmio de melhor cena de ação no Hong Kong Film Awards. E no filme O Grande Lutador, também um bom filme ali dos anos 80, ele interpreta um jovem que se vê envolvido em uma série de desafios enquanto ele tenta proteger um tesouro de contrabandistas, com várias sequências de acrobacias que mostram a habilidade de Jack Chan em coreografar cenas de ação muito elaboradas. E depois veio o Projeto China, um filme onde ele inovou, né, onde ele trouxe um novo estilo para ação. É um filme que também marcou a carreira do Jack Chan, e ele conseguiu combinar muito bem também a ação com comédia e com cenas acrobáticas em grande escala. E Jack Chan interpreta um oficial da guarda costeira em Hong Kong do século XIX que se junta à polícia local para combater piratas que estão assolando a região. Projeto China inclui uma das cenas mais icônicas de Jack Chan, aquela sequência famosa da queda de um relógio da torre. E na sequência vemos o filme Detonando em Barcelona, e estrelado por Jack Chan, Yuen Biao e Sammo Hung, um trio que ficou muito conhecido, né, por ter muitas habilidades em artes marciais, que são muito amigos os três e colaboraram em muitos filmes. Sammo Hung inclusive desempenhou um papel fundamental na carreira de Jack Chan. Ele é um ótimo diretor de cenas de ação, e ele foi um dos primeiros a reconhecer o potencial de Jack Chan, oferecendo a ele vários papéis em filmes que ajudou ele a ganhar muita visibilidade e se estabelecer como uma figura central do cinema de ação, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E nesse filme a história se passa em Barcelona e eles se envolvem em uma trama que inclui uma herdeira em perigo e vilões que querem sequestrá-la. É um filme que tem cenas de ação bem intensas, cenas de luta memoráveis, incluindo uma cena entre Jack Chan e o lutador Benny Urquidez. E na sequência, Police Story, né? Um dos maiores filmes de ação de todos os tempos, um ponto de virada na carreira do Jack Chan, onde ele interpreta o policial Kevin Chan, que enfrenta um poderoso chefão do crime enquanto tenta proteger uma testemunha-chave. É um filme com muitas cenas de ação intensas e acrobáticas, algumas das sequências mais icônicas da carreira de Jack Chan, como aquela cena dentro do shopping center, com vários saltos impressionantes e vidros quebrados. É um filme com muita ação mesmo, eletrizante, humor também, e uma atuação incrível de Jack Chan, que fizeram desse filme um sucesso imediato e deram início a uma franquia de sucesso, né? Que é a minha franquia de ação preferida. E depois vemos A Fúria do Protetor, né, que foi mais uma tentativa de inserir Jack Chan ao mercado norte-americano, né, apresentando em um papel mais ocidental. Ele interpreta Wong, né, um policial de Nova York que viaja até Hong Kong para resgatar uma mulher que foi sequestrada. Esse filme é curioso porque ele não foi tão bem recebido por Jack Chan, que ficou insatisfeito com a forma como o filme foi produzido e editado. Ele sentiu que o estilo do diretor não combinava com a sua visão para as cenas de luta e ação. E após o lançamento do filme, ele editou e regravou várias cenas para uma versão alternativa para o mercado asiático, que enfatizou mais suas acrobacias características e mais humor. E na sequência vemos A Armadura de Deus. E esse filme saiu numa década, que foi a década de 80, onde muitos filmes de aventura foram lançados e fizeram muito sucesso.
Indiana Jones, As Minas do Rei Salomão, Tudo por uma Esmeralda, Os Aventureiros do Fogo. E aqui vemos Jack Chan como um aventureiro, um caçador de tesouros, em busca de uma relíquia antiga, a Armadura de Deus, para salvar uma amiga que foi sequestrada por uma seita religiosa. Esse filme tem muitas cenas de ação inesquecíveis, e inclusive Jack Chan correu um grande risco de vida nesse filme. Esse filme ele sofreu uma queda durante uma acrobacia que lhe causou um grave ferimento na cabeça e quase lhe custou a vida. Apesar disso, o filme se tornou um grande sucesso comercial na Ásia e um marco na carreira de Jack Chan. E depois disso veio o Projeto China 2, continuando a saga do oficial da guarda costeira que é transferido para a polícia para lidar com a corrupção e o crime. E o filme manteve o mesmo estilo que fez o primeiro filme ser tão popular, com uma mistura de artes marciais, acrobacia e comédia. E desta vez ele não enfrenta apenas piratas, mas também policiais corruptos e políticos desonestos. E novamente com muitas cenas de ação, como a incrível cena no poste de bambu e uma ótima perseguição final. E aí entrando na década de 90 com Operação Condor, ou A Armadura de Deus 2, onde ele volta a interpretar o caçador de tesouros. E dessa vez é contratado para encontrar o ouro nazista escondido em um deserto no norte da África. Ele é acompanhado por 3 mulheres que se tornam suas companheiras de aventura, enfrentando bandidos, armadilhas e perigos enquanto procuram o tesouro. E novamente com muitas cenas de ação marcantes, com várias perseguições assim em áreas desérticas, e daquele jeito que só o Jack Chan sabe fazer, a sua marca registrada. E em 1992 ele traz Police Story 3. E galera, sem sacanagem, pra mim, os 30 minutos finais desse filme nunca foram superados por nenhum outro filme de ação. O que acontece aqui é impressionante, cara, não dá pra esquecer. Melhor cena de ação já feita no cinema. A gente vê várias sequências muito perigosas e muito bem feitas por Jack Chan. Ele se pendura em um helicóptero e ele sobrevoa ali a região de Kuala Lumpur e tem uma perseguição de moto em cima de um trem. E na sequência vemos Crime Story. É um filme baseado em fatos reais sobre um sequestro ocorrido em Hong Kong. É um dos filmes mais sérios de Jack Chan, deixando de lado aquela comédia, características que define muito dos seus filmes. Ele interpreta um inspetor, né, que investiga o sequestro de um magnata, envolvendo-se em uma trama sombria de corrupção e violência. E é um filme com um tom mais sombrio e mais realista, focando mais no drama e na ação tensa. E na sequência veio A Lenda do Mestre Invencível, que também ficou conhecido como O Mestre Invencível 2, a sequência direta, né, do filme clássico Mestre Invencível, que ele lançou em 1978, onde ele reprisa o papel dele como Wong Fei Hung, um herói folclórico chinês conhecido por seu estilo de luta bêbado. Vários contrabandistas que tentam roubar tesouros nacionais da China. Ele luta para proteger esses tesouros usando seu estilo característico de luta enquanto enfrenta os vilões. As cenas de ação são ótimas, incluindo a icônica luta final em uma siderúrgica. E aí depois vemos Jack Chan em Thunderbolt, onde ele interpreta um mecânico e um piloto de corridas que se envolvem em uma trama perigosa de corrupção e rede de criminosos, onde ele se envolve em uma trama perigosa de contrabandistas. E a história gira em torno de Jack Chan sendo forçado a competir em corridas de alta velocidade contra o implacável piloto e criminoso após o sequestro de suas irmãs. E Thunderbolt combina cenas intensas de corrida com artes marciais, trazendo cenas emocionantes, né, bem empolgantes, tanto nas pistas quanto nas lutas. Nos anos 90, Jack Chan já era uma grande estrela global da ação e a cada vez mais convites surgiam de Hollywood. Atuando novamente no cinema americano, ele protagonizou Arrebentando em Nova York, onde ele interpretou um visitante de Hong Kong que viaja para Nova York para o casamento do seu tio. Ele acaba se envolvendo em uma série de confrontos com gangues locais e criminosos que ameaçam seu
seu tio e o bairro. O filme tem muitas cenas de ação criativas e acrobáticas como de costume, incluindo perseguições intensas, saltos perigosos e lutas coreografadas de forma muito criativas. E na sequência veio com Police Story 4, repetindo a fórmula da franquia, interpretando novamente o inspetor Chan e desta vez trabalhando como um agente de uma agência de segurança internacional. E a história envolve Jack sendo enviado em uma missão internacional para recuperar uma ogiva nuclear que foi roubada. A missão leva o personagem a diversos locais pelo mundo, desde a Austrália até a Ucrânia. E o filme ficou famoso por suas cenas de ação bem acrobáticas também, incluindo uma sequência de luta subaquática e uma perseguição de snowboard. E depois disso vemos Quem Sou Eu, um filme lançado lá em 1998, onde ele interpreta um agente especial que perde a memória depois de participar de uma missão na África, e ele então acorda em uma vila tribal sem lembrar do seu nome ou do seu passado, o que leva à famosa pergunta que dá ao título do filme. E ele parte então em uma jornada para recuperar sua identidade e descobre estar envolvido em uma conspiração envolvendo uma perigosa arma. E esse filme tem cenas de ação incríveis, cara, com ótimas perseguições de carros, além da icônica cena de Jack Chan descendo pela fachada de um prédio na Holanda. E na sequência vemos A Hora do Rush, um filme de comédia e ação estrelado por Jack Chan e Chris Tucker, um filme que funcionou muito. Foi um extremo sucesso tanto para a crítica quanto para o público, além de ser um grande sucesso comercial, dando início a uma popular franquia. Vemos o detetive chinês Lee, interpretado por Jack Chan, que viaja para Los Angeles para ajudar a resolver o sequestro da filha de um diplomata chinês. Ele se une ao detetive Carter, interpretado por Chris Tucker, policial falante e bem impulsivo. E a dinâmica entre os dois personagens, com a disciplina e a perícia marcial de Lee, contrastando com o humor e a energia de Carter, cria uma mistura única de ação e comédia. Bater ou Correr, um outro filme de comédia e ação, agora estrelado por Jack Chan e Owen Wilson. O filme é um faroeste que mistura artes marciais e comédia, com Jack Chan interpretando Chong Wang, um guarda imperial chinês que viaja para o Velho Oeste dos Estados Unidos para resgatar a princesa Pei Pei, que foi sequestrada e levada para a América. E durante a jornada ele encontra Roy O'Bannon, interpretado por Owen Wilson, um ladrão meio carismático e pateta que acaba sendo o seu improvável parceiro. E juntos eles enfrentam diversos desafios e vilões enquanto tentam resgatar a princesa e se adaptam à cultura do Velho Oeste. Depois disso vemos A Hora do Rush 2, onde Jack Chan e Chris Tucker retornam para os seus papéis de detetives e dessa vez a trama se passa tanto em Los Angeles quanto em Hong Kong. O filme começa com Lee e Carter em férias em Hong Kong, mas eles rapidamente se envolvem em uma investigação sobre uma explosão na embaixada americana, que parece estar ligada a um sindicato do crime internacional. E a investigação os leva a Las Vegas, onde eles enfrentam um vilão interpretado por John Lone e encontram uma agente secreta interpretada por Zhang Ziyi. E esse filme manteve a fórmula de sucesso do filme anterior, mantendo aquelas sequências de ação bem criativas, bem inventivas e as cenas de humor contrastando, as diferenças entre os personagens principais, o que garantiu que essa sequência fosse um grande sucesso também, levando à produção de um terceiro filme. E na sequência, O Terno de 2 bilhões de dólares, onde Jack Chan interpreta um motorista comum que trabalha para um milionário chamado Clark Devlin. E quando Devlin sofre um acidente, Jimmy descobre um terno especial, projetado com uma tecnologia avançada que concede a quem o veste habilidades incríveis como força sobre-humana, velocidade e habilidades marciais. Jimmy então é arrastado para o mundo da espionagem e se junta à agente Del Blaine, interpretado por Jennifer Love Hewitt, para então combater um perigoso vilão. É um filme que traz as características principais de Jack Chan, as lutas e as acrobacias, agora sendo encaixado na vida de uma pessoa comum, que se vê em situações extraordinárias, e traz
também um toque moderno, né, devido à tecnologia avançada do terno. E depois disso ele fez Bater ou Correr em Londres, a sequência direta de Bater ou Correr, onde Jack Chan e Owen Wilson retornam para os seus papéis. E nessa história eles viajam para Londres após o pai de Wang ser assassinado e sua irmã Chong-Lin ir para Inglaterra em busca de vingança. E a dupla descobre uma conspiração para matar membros da família real britânica e se envolve em uma série de aventuras para impedir o complô e fazer justiça. Artes marciais, ação, comédia e mantendo aquela química divertida entre Jack Chan e Owen Wilson que foi o sucesso do primeiro filme. Police Story: A Hora do Acerto, apesar de fazer parte da franquia Police Story, né, lançado lá em 2004, é uma espécie de reboot. E aqui ele interpreta o Inspetor Wing, um policial de Hong Kong que cai em desgraça após uma missão desastrosa que resulta na morte de um dos seus colegas. E ele se afunda no alcoolismo, mas é trazido de volta à ativa por um jovem policial para enfrentar uma gangue liderada por um grupo de jovens criminosos cruéis. E na sequência vemos novamente A Hora do Rush, a terceira parte da franquia, e novamente com Jack Chan e Chris Tucker. E nessa história o embaixador Han, amigo de Lee, sofre um atentado em Los Angeles enquanto está prestes a revelar informações importantes sobre o sindicato do crime chinês. Lee e Carter decidem investigar e seguem as pistas que os levam para Paris, onde enfrentam um esquema de corrupção. E é mais um filme que mantém a fórmula de sucesso de comédia e ação que tornou essa franquia tão popular. E já foi anunciado que muito em breve sairá A Hora do Rush 4. E depois disso veio o filme O Reino Proibido, um filme que gerou muita expectativa por juntar na história Jack Chan e Jet Li, uma verdadeira colaboração entre dois ícones das artes marciais. E ambos tentaram trazer suas habilidades para o filme, trazendo uma experiência empolgante para os fãs do gênero. Jack Chan, com sua destreza em artes marciais e sua habilidade em comédia, trouxe um toque de diversão e autenticidade às cenas de ação. Enquanto isso, Jet Li, com sua elegância e maestria em artes marciais, elevou o nível das sequências de luta com sua presença imponente e uma técnica bem refinada. E depois disso veio O Massacre no Bairro Chinês, um filme que mergulha nas complexidades e tensões de uma comunidade imigrante em Nova York. É um filme que mistura ação, um pouco de comédia, nada muito exagerado, e muito mais uma carga dramática. A narrativa gira em torno de um imigrante chinês, interpretado por Jack Chan, que se envolve em uma série de eventos após testemunhar um assassinato cometido por membros de uma tríade criminosa. Características mais marcantes desse filme é a forma como ele aborda temas importantes como a identidade cultural, a assimilação, e ele mostra as tensões entre os imigrantes chineses e a cultura ocidental dominante, bem como os desafios enfrentados pela comunidade diante da criminalidade organizada. Um filme que não apenas entretém com cenas de ação e comédia, mas com temas sociais e culturais bem relevantes. Karate Kid de 2010, uma releitura moderna do clássico original, estrelando Jack Chan como o Sr. Han e Jaden Smith como Dre Parker. O filme segue uma história semelhante à versão original, com um adolescente que se muda para a China com sua mãe e enfrenta desafios de adaptação e bullying. Ele encontra orientação em Sr. Han, um zelador do prédio onde mora, que o ensina não apenas karatê, que na verdade no filme é kung fu, mas também importantes lições de vida. Essa versão trouxe, os elementos fundamentais do Karate Kid original, a perseverança, o treinamento, o autoaperfeiçoamento, o respeito, e trouxe também alguns elementos novos para um público mais contemporâneo da época. E a relação dos dois é o ponto central do filme, com o Sr. Han ajudando Dre a superar os seus medos e inseguranças, ao mesmo tempo em que o prepara para um torneio de Kung Fu. Embora seja um pouco diferente do original, é uma homenagem respeitosa que capturou a essência e o espírito do original. E na sequência, Em Nome da Lei,
mais uma sequência da famosa franquia Police Story, estrelada por Jack Chan como o destemido policial Chan. E nesse filme ele reprisa o seu papel icônico, um policial corajoso e dedicado que se envolve em uma série de aventuras enquanto luta contra o crime. Em Nome da Lei traz novamente cenas de ação espetaculares, típicos dos filmes da franquia Police Story, com sequências de luta coreografadas de forma brilhante e acrobacias impressionantes. E esse enredo aqui gira em torno dele quando ele é convocado para voltar à ativa, e novamente enfrentar um desafio. Tem que lidar lá com uma gangue de criminosos bem perigosos, e é um filme cheio de reviravoltas, suspense, muita adrenalina, como é característico dessa franquia. E em 2017 saiu um thriller excelente estrelado por Jack Chan e Pierce Brosnan, e o filme conta a história de um homem que é interpretado por Jack Chan, que busca uma vingança após sua filha ser morta. É uma trama bem complexa, com conspirações políticas, segredos do passado, intrigas, e o Jack Chan traz uma baita atuação, cara. Ele tá atormentado, ele tá determinado a vingar sua filha, ele faz de tudo, busca justiça, autoridades governamentais. Do outro lado, Pierce Brosnan, que também manda muito bem no papel. Ele é um político irlandês e ele tá envolvido, nos eventos que levaram à morte da filha de Jack Chan, e é um filme que traz um jogo, sabe, de gato e rato tenso entre esses dois personagens. E pra finalizar, mais recentemente ele lançou o filme Ride On, que ficou conhecido aqui no Brasil como Bons Companheiros. É um filme que serve como homenagem aos dublês dos filmes de ação que foram lançados lá em Hong Kong, pela Shaw Brothers Studios, nos anos 60, 70 e etc. Mas também é um filme sobre a sua carreira, uma grande homenagem à carreira de Jack Chan, onde ele relembra os seus melhores filmes, inclusive tem vídeo sobre ele aqui no canal. Deixe o seu like se você curtiu, se inscreva no canal se você é novo por aqui, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.